Hoje, uma reflexão simples. Vivemos cercados de som, de vozes, notificações, opiniões, vídeos, músicas, tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E no meio disso tudo, o silêncio começou a parecer estranho, desconfortável, quase como se fosse algo errado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade? Sem celular, sem música de fundo, sem distração, sem tentar preencher o tempo com qualquer coisa. Provavelmente faz mais tempo do que você imagina. E isso não é por acaso. A gente desaprendeu a lidar com o silêncio. Porque o silêncio não é só ausência de barulho. Ele é um encontro. E nem sempre a gente está preparado para esse encontro. A gente vive em um tempo onde falar virou quase uma obrigação. Opinar virou necessidade. Mostrar o que pensa, o que sente, o que acha, parece que tudo precisa ser dito, exposto, compartilhado. E quanto mais a gente fala, menos a gente escuta. Menos o mundo e menos a si mesmo. E talvez seja por isso que o silêncio incomoda tanto. Porque quando tudo fica quieto, sobra você. E é aí que muita gente tenta fugir. A gente preenche o silêncio com qualquer coisa. Um vídeo a mais, uma rolagem infinita no celular, uma música só para não deixar a mente sozinha. A televisão ligada sem nem estar assistindo. Sempre tem algum som, alguma distração, alguma coisa para evitar esse vazio. Mas esse vazio não é vazio de verdade. Ele só parece vazio porque você nunca parou ali tempo suficiente. Existe uma história que ilustra bem isso. A história de um monge que não conseguia ficar calado. Ele falava o tempo inteiro, opinava sobre tudo, interrompia os outros, sempre tinha algo a dizer. E ninguém mais aguentava aquilo. Até que um dia, o mestre do mosteiro deu uma tarefa para ele. Ficar em silêncio por um mês. E para ele, aquilo parecia fácil. Só isso? Ele pensou. Eu consigo muito mais. No primeiro dia, tudo bem. No segundo, também. Mas no terceiro dia, começou a ficar difícil. Ele via coisas acontecendo e queria opinar, queria corrigir, queria dizer o que achava. E não podia. E aquilo começou a crescer dentro dele. Depois de uma semana, já estava insuportável. Mas não era o silêncio que incomodava. E sim, o que estava dentro dele. Os pensamentos não paravam. A mente não descansava. Era como se existisse um barulho constante dentro da cabeça dele. Um barulho que ele nunca tinha percebido antes, porque sempre estava falando por cima. E foi aí que ele entendeu uma coisa importante. O problema nunca foi o silêncio. O problema era o barulho interno. E isso acontece com a gente também. Talvez você fale muito, opine muito, se distraia o tempo inteiro. Não porque o mundo exige isso, mas porque existe algo dentro de você que você não quer ouvir. Um desconforto, uma ansiedade, uma dúvida, uma insatisfação. E o barulho vira uma forma de anestesia. Só que quanto mais você foge, mais isso cresce. O silêncio tem essa característica curiosa. Ele não cria nada novo. Ele só revela o que já está aí. E é por isso que ele assusta. Porque ele tira as distrações. Ele tira as máscaras. Ele tira o excesso. E deixa você com você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Porque é nesse espaço que você começa a se ouvir de verdade. Não aquela voz automática, acelerada, cheia de ruído, mas uma percepção mais profunda, mais calma, mais clara. Existe até uma explicação científica para isso. Mesmo quando você está em silêncio, seu cérebro não desliga. Pelo contrário, ele entra em um estado diferente. Um estado em que ele organiza informações, conecta ideias, processa experiências. É nesse estado que surgem muitos insights, muitas respostas, muita clareza.
Só que a gente quase nunca acessa isso, porque não para. A gente vive reagindo, respondendo, consumindo, correndo, sempre para fora. E o silêncio é o movimento contrário. Ele te puxa para dentro. E isso pode ser desconfortável no começo, porque você começa a perceber coisas que estavam escondidas, pensamentos que você evitava, emoções que você não queria encarar. Mas com o tempo, isso muda. O silêncio deixa de ser um lugar de desconforto e passa a ser um lugar de equilíbrio. Um lugar onde você respira melhor, onde a mente desacelera, onde você não precisa provar nada para ninguém, onde você não precisa responder tudo. E talvez um dos maiores poderes do silêncio seja exatamente esse: não reagir a tudo. Hoje, qualquer coisa vira motivo para resposta, para opinião, para discussão. Na internet, então, isso fica ainda mais evidente. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ser ouvido. Mas quase ninguém quer ouvir. E o silêncio, nesse contexto, vira quase um ato de força. Não responder. Não entrar em toda discussão. Não precisar provar seu ponto o tempo inteiro. Isso não é fraqueza. Isso é controle. É você escolher onde colocar sua energia. É você não sair do seu eixo por qualquer coisa. Porque quando você responde tudo, você se perde. Mas quando você escolhe o silêncio, você se preserva. E isso vale não só para fora, mas principalmente para dentro. Porque muitas vezes, o maior barulho não está no mundo. Está na sua mente. Pensamentos repetitivos, preocupações, ansiedade, julgamentos. E a gente tenta calar isso com mais estímulo, quando na verdade, o caminho é o oposto. É diminuir, é simplificar, é criar espaço. E isso pode começar de forma muito simples. Você não precisa mudar sua vida inteira, mas pode começar com pequenos momentos. Um banho sem celular, uma caminhada sem fone, alguns minutos sem estímulo nenhum. Só você e o silêncio. No começo, pode parecer estranho. Pode dar vontade de pegar o celular, de fazer qualquer coisa. Mas se você ficar, se você sustentar esse momento, algo começa a mudar. A mente desacelera. A respiração muda. Os pensamentos começam a se organizar. E aos poucos, você começa a se sentir mais presente, mais inteiro, mais consciente. O silêncio também muda a forma como você se relaciona com os outros. Quando você fala menos, você escuta mais. E quando você escuta mais, você entende melhor. E isso transforma qualquer conversa. Porque muitas vezes a gente não está ouvindo. Está só esperando a vez de falar. Mas quando você realmente escuta, sem pressa, sem interrupção, existe conexão. Existe compreensão. Existe presença. E isso é raro hoje. O silêncio também traz algo que a gente busca tanto, mas raramente encontra: paz. Não uma paz perfeita constante, mas momentos de paz. Momentos em que você não está lutando com seus pensamentos. Momentos em que você simplesmente está ali, presente. E talvez o silêncio seja uma das formas mais simples de acessar isso. Mas ao mesmo tempo, uma das mais difíceis. Porque ele exige coragem. Coragem de olhar para dentro. Coragem de não fugir. Coragem de ficar. E talvez seja por isso que a maioria das pessoas evita. Porque é mais fácil se distrair, mais fácil preencher o tempo, mais fácil continuar no automático. Mas isso tem um custo. E esse custo é viver desconectado de si mesmo. Sempre ocupado, mas nunca presente. Sempre estimulado, mas nunca em paz. Sempre reagindo, mas nunca consciente. E o silêncio quebra esse padrão. Ele desacelera. Ele reinicia.
e dessa forma, cria um espaço para redescobrir o que realmente importa. Ele revela. Ele organiza. Ele acalma. E, principalmente, ele te devolve para você. Talvez você não precise de mais informação, mais conteúdo, mais respostas. Talvez você precise de menos barulho, menos distração, menos estímulo, mais silêncio. Porque é nele que você começa a enxergar com mais clareza. É nele que você começa a entender o que realmente importa. É nele que você começa a se ouvir. E isso muda tudo. Talvez o silêncio que você evita seja exatamente o que você precisa agora. Não como fuga, mas como encontro. Então experimenta. Nem que seja por alguns minutos. Fica em silêncio. E observa. Sem pressa, sem expectativa. Só presente. Porque no final, o silêncio não é sobre focar sem som. É sobre finalmente se escutar. E quando isso acontece, algo dentro de você se organiza, se acalma. E pela primeira vez em muito tempo, você sente paz. Evoluir não é sobre ser perfeito. É sobre melhorar um pouco todos os dias.